Olá! Continuando a nossa rotina de estudos, vamos falar de conhecimento algébrico e o objeto de conhecimento é a função afim. Tá? Na aula de hoje, especificamente, vamos resolver problemas de função afim, agora através de gráficos. Quem acompanhou a nossa aula 1, a gente observou a resolução de problemas de função afim através das tabelas, né? E agora, na aula 2, vamos falar de gráfico, ok? Vamos ao primeiro exemplo. Uma pequena piscina de plástico estava com 10 litros de água. Em um dado instante, abriu-se uma torneira e em 5 minutos a piscina atingiu a sua capacidade máxima. Suponha que a água que alimentou a piscina manteve uma vazão constante durante todo o tempo. A figura abaixo fornece pelo segmento de reta o gráfico que representa o volume em litros de água na piscina em função do tempo em minutos. Com base nessas informações, determine a capacidade máxima da piscina em litros, ok? Então você observa aqui o gráfico, tá certo? E ele quer saber exatamente a capacidade máxima dessa piscina. Vamos à nossa resolução, vamos lá. Está aqui o gráfico mais uma vez, e aí vamos anotar algumas informações importantes do texto. A primeira delas é que ele abriu a torneira e em 5 minutos a piscina atingiu sua capacidade máxima, então, portanto, está aqui ó, a representação no gráfico desses 5 minutos e, obviamente, a pergunta que ele nos faz. Qual a capacidade máxima da piscina? Ou seja, se em 5 minutos ela atingiu essa capacidade máxima que você observa aqui, ó, então, qual será essa capacidade máxima, ok? Então, o primeiro ponto importante nessa resolução de agora é utilizarmos o fato de que a gente tem uma reta, a questão da proporcionalidade. Lembra-se, toda vez que a gente tem uma reta, a gente tem uma proporcionalidade, nós temos um chamado crescimento linear, ok? E aí a gente vai trabalhar a regra de 3, a proporcionalidade, através das variações. Vamos começar com a variação de 10 a 30, como você pode notar aqui no eixo Y. Então, de 10 até 30, a gente teve uma variação de 20 litros nesse volume, tá? E isso aconteceu em quanto tempo? Vamos ver. Numa variação de 0 a 2, nós temos uma variação de 2 minutos. Então, significa dizer que essa piscina, né, ela, em 2 minutos, ela aumentou, ela encheu 20 litros, tá bom? E aí a nossa primeira sentençazinha aqui da proporção já está organizada, beleza? Vamos então agora para a segunda variação, que é justamente a variação em que ele deseja. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, de 30 ao valor que eu quero, a capacidade máxima, e obviamente, como nós não sabemos, nós vamos chamar de x. Então, né? E em quanto tempo isso aconteceu? Vamos lá. De 2 até 5, isso aconteceu em 3 minutos, tá beleza? Então, a gente tem aqui que houve uma variação de x litros, né, em 3 minutos, e aí a nossa proporçãozinha é só você cruzar os valores, então eu tenho 2 vezes x e 20 vezes 3, e aí prontinho a nossa proporção. Obviamente, 20 vezes 3 dá 60, e o 2 que está multiplicando passa dividindo, e o 60 dividido por 2, então, dá um total de 30 litros, tá bom? Eu peço a tua atenção muito grande aqui, porque esses 30 litros não é a minha resposta final. Lembra que nós estamos trabalhando com a variação. Portanto, esses 30 litros equivale o acréscimo, o aumento de volume a partir desta quantidade aqui, ó. Então, como nós sabemos que o último valor registrado foi de 30 litros, ele aumentou mais 30 litros. Portanto, o volume total, ou seja, a capacidade máxima dessa piscina vai ser 60 litros, ok? Então, mais uma vez, eu te mostro esse método que eu chamei na aula passada de método 1, tá? Que é o método da regra de 3 da proporcionalidade. Todas as vezes que você tiver uma reta, como por exemplo essa, que representa uma função afim, ou que ele diga no texto que há um crescimento linear, você já está observando, né, a proporcionalidade, tá bom? E aí, a regra de 3 é sempre o método mais aconselhável, é o mais prático e é o mais dinâmico para você ganhar tempo na hora da sua prova, ok? Agora, é sempre muito importante eu tocar no assunto que eu toquei na aula passada.
Pode ser que numa questão ele não te peça o valor como ele pediu aqui. Pode ser que numa questão ele te peça o quê? Ele te peça a lei, ele te peça a expressão. Então é muito importante você também, além de saber calcular qualquer valor que ele peça, representar a lei, né, que determina essa função. Então, é o que eu vou te mostrar nesse mesmo exemplo, nessa mesma questão, agora resolvendo através de uma outra maneira, que foi o que eu chamei na aula passada de método 2, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui o que ele pede, né, o que ele diz. Ele diz que em 5 minutos, né, mais uma vez aqui, ó, em 5 minutos, a piscina estava completamente cheia, ou seja, atingiu a sua capacidade máxima, e ele pede exatamente essa capacidade, ele pede esse volume, tudo bem? Vamos relembrar que toda função afim ela é na forma y igual a x mais b, e o meu primeiro passo é sempre encontrar o valor do a. Vamos lembrar, através da aula passada, que esse a gente encontra através da variação de y sobre a variação de x, e isso no gráfico fica muito mais simples, porque a gente conhece os eixos, né? Então, o eixo que representa o volume é o eixo y, o eixo que representa o tempo é o eixo x. Portanto, vamos pegar aqui, ó, mais uma vez a variação de 10 até 30, como a gente pode notar, ou seja, a variação de y passa a ser 20, e o mesmo que a gente fez, né, no exemplo anterior, pegando a variação agora de x de 0 a 2, a variação de x, então, é igual a 2, ok? Portanto, fazendo a divisão, nós vamos ter 20 sobre 2 é igual a 10, como você pode notar, e esse é o valor do a, o a que a gente vai substituir mais tarde, bem aqui, ó. Um outro detalhe importante que eu queria muito que você prestasse atenção é o sentido desse elemento, o sentido desse valor. O que significa para nós numa função o a ser igual a 10? Bem, isso significa, tá, que o volume dessa piscina aumentou 10 litros a cada unidade de tempo, ou seja, no caso aqui, a cada 1 minuto, tá bom? Não esquece que esse a ele pode ser chamado também, numa forma mais técnica, de coeficiente angular, ou, dentro de um contexto, ele pode ser chamado também de taxa de variação ou taxa de crescimento, tá bom? Então, mais uma vez, para que você possa fixar essa informação, o 10, nesse caso aqui, o valor do a, representa o quê? Quanto foi o volume aumentado, o quanto essa torneira despejou de água nessa piscina após 1 minuto, tá bom? Então, a cada 1 minuto, você teria um aumento de 10 litros na capacidade dessa piscina. Tudo bem? Vamos então agora calcular o valor do B, ok? E aí, para a gente calcular o valor do B, é só você observar o gráfico e identificar o valor do B aqui, ó. O valor do B é 10. Aí alguém vai me perguntar, mas professor, simples assim? É só pegar o valor ali, 10? É, por quê? Porque, repare bem, o B ele é chamado de termo independente, ou coeficiente linear de uma forma mais técnica. E esse termo independente, ele é justamente um termo que não depende da variável x. Portanto, você encontra facilmente ele no eixo y. Mas aonde especificamente? Olha só o que a gente está falando para você aqui nesse balãozinho. É exatamente o ponto em que a reta toca o eixo y. Então, todas as vezes que a reta tocar o eixo y, ela vai tocar no valor do b, no valor do termo independente. E na nossa questão especificamente, ela toca exatamente no ponto 10. Então, muito fácil a gente encontrar o termo independente aí nesse tipo de questão, no tipo de gráfico. Mas tem um detalhe importante. Você poderia me perguntar, professor, e se por um acaso ele não me der esse valor? Se ele não me der o ponto em que a reta toca o eixo y? Bem, aí isso vai ser, né, um detalhe que a gente vai comentar na nossa próxima questão, no nosso próximo exemplo. Portanto, continua acompanhando o vídeo com a gente, que no nosso próximo exemplo eu vou te mostrar o que a gente vai fazer quando ele não te dá o valor do b na função. Ok? Então, vamos lá, meus amigos. Diante do valor do a, que é 10, e do valor do b, que também é 10, a gente vai substituir aqui na nossa função y igual a x mais b. Portanto, o a vale 10, então eu vou ter y igual a 10x, mais o valor do b, que também é 10. Lembra que ele nos pediu aí, ó, a capacidade máxima da piscina, e isso aconteceu em quanto tempo? Em 5 minutos. Portanto, é só substituir o valor do x por 5, e aí eu teria 10 vezes 5,
50 e 50 mais 10, um total de 60 litros. Tudo bem? Ok? A partir daí? Beleza. Agora, vamos para o exemplo 2, em que eu estava comentando com você dois detalhes importantes aí. Vamos ler para que a gente possa entender o que eu quero dizer. Olha lá. Um personal trainer, acompanhando os preparativos de um atleta, observou que o rendimento deste crescia linearmente com o tempo. Aproveitando seus conhecimentos matemáticos, registrou em um gráfico cartesiano o percurso em quilômetros no final do 5º dia e do 15º dia, conforme a figura abaixo. Qual a lei que representa a situação descrita pelo gráfico? Tá certo? Então tá aqui o gráfico, né? E aí, gente, olha só a pergunta que ele nos faz, que foi o meu comentário no exemplo anterior. Ele não te pede nenhum valor especificamente, ele te pede apenas a lei que representa a situação descrita pelo gráfico. Portanto, o que eu desejo aqui? Eu desejo encontrar a minha expressão matemática. E aí eu vou ter que utilizar, né, a representação y igual a x mais b, e aí utilizar todo aquele conhecimento que a gente viu no exemplo anterior. Tá bom? Então é muito importante que você tenha esse cuidado, porque uma questão ela pode te pedir apenas a lei, e aí você tem que estar preparado. Ok? Então vamos lá. O procedimento a gente já conhece. Tá aqui. A gente vai encontrar primeiramente o valor do A, tá certo? E lembrar que o A é a variação de y sobre a variação de x, tá certo? Encontrando a variação de y aqui, a gente tem 4, porque está variando de 4 até 8. E encontrando a variação de x aqui, a gente tem 10, porque está variando de 5 a 15, ok? Portanto, nós temos aqui 4 sobre 10, e 4 dividido por 10 é 0,4. Tá bom? Mais uma vez eu vou fazer aquela observação que eu tinha feito no exemplo anterior, onde a gente diz aqui, ó, que o A é a taxa de crescimento, ou nesse caso aqui, ó, a taxa de variação, tá certo? E isso significa que a cada um dia, esse atleta ele percorreu 0,4 km. Tudo bem? Então, não esquece desse conceito, que é um conceito muito importante no estudo das funções afins, tá bom? Bem, achamos o valor do A, agora vamos ao valor do B. Vamos lá. Para encontrar o valor do B, basta você observar aonde a reta toca o eixo Y. Só que observe o que está acontecendo aqui, que foi o que eu tratei com você no exemplo anterior. Olha só, observa, né? Deu até um susto agora, que a gente não tem esse valor do B aqui explícito. Ele não forneceu. A reta está tocando, mas nós não sabemos qual é o valor, né, em referente ao toque desta reta no eixo Y. Portanto, eu peço muita atenção agora para que você possa exatamente entender qual é o procedimento que a gente vai tomar em casos como esse, tá beleza? Dá uma olhadinha para cá com muita atenção que eu vou te mostrar como é que se faz. Então, todas as vezes que eu precisar do valor do B, tá aqui a setinha, ó, e esse B, que é o ponto em que a reta tocar o eixo Y, não for representado, eu vou escolher qualquer par deste gráfico. Então, eu posso escolher o par, né, 5 e 4, ou posso escolher o par 15 e 8, tá bom? Qualquer um dos dois que eu escolher, a minha resolução vai estar correta e eu vou encontrar sempre o mesmo resultado. Tudo bem? Então, é sempre aconselhável que você escolha o par mais simples, aquele que vai te trazer menos trabalho. E no nosso caso aqui, eu escolhi o 5 e o 4, ok? 5 sendo o valor de x, já que ele está no eixo das abscissas, e o 4 sendo o valor do y, já que ele está no eixo das ordenadas. Vou pegar esses dois valores e substituir na função. Observa como é muito simples, tá bom? É só você escolher o par que você quiser e substituir na função. Nesse caso, o 4 eu substituo no lugar do y e o 5 eu substituo no lugar do x. Aproveito também para substituir o valor do a, que é 0,4. E aí, dessa maneira, ó, substituindo o y por 4, o a por 0,4 e o x por 5, justamente vai ficar faltando o elemento que eu desejo, que é justamente o valor do b. Ok? Multiplicando 0,4 por 5,
eu tenho 2, e esse 2 que é positivo vai passar para o outro lado, negativo. Portanto, 4 menos 2 dá 2, e esse é o valor do B. Assim que eu encontrei o valor do A, e assim que eu encontrei o valor do B, eu já posso substituir na função e encontrar a lei que ele me pede nesse tipo de exemplo, tá bom? Então, tá aqui, ó, o A é 0,4, nesse caso multiplicado por x, mais o B, que é o termo independente. Tudo bem? Então, é muito importante que você tenha esse cuidado, tá bom? Principalmente caso ele te peça a lei e, mais ainda, caso a reta toque no eixo y, mas ele não forneça o valor que é justamente forçando você a encontrar, tá bom? Então, não esquece de pegar o par que você desejar, sempre de preferência o mais simples, e substituir nos valores de x e y, e obviamente junto com A que você já encontrou, aí você calcula o valor do B. Tudo bem? Quero aqui mais uma vez agradecer a todos, tá? E deixar mais uma vez um recadinho a você. Aprenda matemática com o professor Ricardinho. E não esqueça da nossa rotina de estudos, ok? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!